Na casa de pedra do antigo Arraial de Lençóis, província da Bahia, ainda hoje se vê uma mancha escura no piso da cozinha que nenhuma lavagem remove. Era ali que Eulália Mendes da Conceição derramou 12 litros de óleo fervente sobre os donos do garimpo na madrugada de 24 de junho de 1883, matando todos na mesma mesa onde planejavam repartir duas meninas de 14 anos como pagamento de dívida. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O Arraial de Lençóis cresceu em torno do diamante encontrado nas grotas do rio Lençóis em 1844. 40 anos depois, 12 coronéis controlavam 700 pessoas escravizadas que cavavam cascalho 16 horas por dia. As crianças começavam no garimpo aos 8 anos, carregando bateias e separando pedras miúdas com os dedos em carne viva. Os coronéis se dividiam entre a Casa de Pedra e a Casa de Taipa, dois casarões que dominavam a praça central do arraial. Joaquim Pereira Brandão, o mais rico, morava na Casa de Pedra com vista para toda a região garimpeira. Manuel da Silva Guedes controlava as lavras do Córrego do Ouro a partir da Casa de Taipa. Entre eles, os outros 10 coronéis, Antônio Ferreira da Rocha, dono de 100 pessoas escravizadas, João Batista Moreira, especialista em comprar crianças órfãs da capital, Cândido Alves Pereira, que marcava a ferro quente as iniciais nos rostos dos fugitivos capturados. O sistema funcionava como máquina de moer gente. Cada pessoa escravizada devia encontrar pelo menos 2 gramas de diamante por dia, ou apanhava 50 chibatadas no tronco instalado no centro da praça. Crianças que completavam 10 anos eram separadas dos pais e enviadas para as lavras mais distantes, onde o trabalho era mais pesado e a chance de fuga menor. As que tentavam fugir tinham tendão cortado para nunca mais correrem. Na Casa de Pedra, Joaquim Brandão mantinha o livro dos castigos, caderno encadernado em couro onde anotava cada punição aplicada. Joana, lavadeira, 25 açoites por lavar mal a camisa, dizia uma anotação de março de 1883. Benedito, garimpeiro, 100 açoites por esconder pedra no sapato. As páginas manchadas de sangue mostram que o coronel molhava a pena no próprio sangue dos castigados para escrever as punições. Eulália chegou ao arraial em 1878, comprada do engenho Várzea Seca por R$300 mil para trabalhar na cozinha da casa grande do coronel Joaquim Pereira Brandão. Tinha marca de ferro em brasa no ombro direito, as iniciais J.P. B. que ardiam em cicatriz roxa. Nos livros de registro da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, aparece apenas como preta, cozinheira, idade provável 35 anos. Antes de chegar a Lençóis, Eulália tinha passado 17 anos no engenho Várzea Seca, na região de Santo Amaro. Ali aprendeu a cozinhar para a senzala grande, sabia fazer angu para 200 pessoas com meio saco de farinha, temperar feijão sem sal nem gordura, esticar rapadura aguada para adoçar mingau de crianças. Também aprendeu receitas mais perigosas, chás que davam sono eterno, pós que provocavam sangramento, misturas de ervas que simulavam cólera morbus. No engenho, Eulália tinha visto outros levantes fracassados. Em 1875, 12 homens escravizados tentaram matar o senhor de engenho durante a moagem da cana, mas foram traídos por um feitor mulato que queria conquistar confiança do patrão. Todos morreram queimados vivos numa fornalha de bagaço. Eulália carregou essa imagem na memória, o fogo como arma que pode servir aos dois lados da opressão. Quando chegou a Lençóis, Eulália descobriu um sistema diferente do engenho. No garimpo, a violência era mais direta e imediata. Não havia tempo morto, não havia domingo, não havia festa de Natal com folga. Era só cascalho, bateia, diamante, açoite. As pessoas escravizadas dormiam acorrentadas todas as noites e acordavam antes do sol para mais 16 horas de trabalho. A cozinha ficava no segundo andar da Casa de Pedra, com janela direta para o salão principal onde os coronéis faziam negócios todas as sextas-feiras. Eulália ouvia tudo enquanto mexia tachos e preparava cachaça com rapadura para os visitantes. Era ali que decidiam quantas chibatadas, qual menina seria separada da família, quem apanharia no tronco até sangrar. Da janela da cozinha, Eulália tinha vista para todo o sistema de opressão do arraial.
Via as pessoas escravizadas descendo para as lavras antes do sol nascer, carregando bateias e picaretas. Via os feitores a cavalo com chicotes de couro cru, sempre de botas com barro seco e chapéu de aba larga para se proteger do sol. Via as crianças caminhando em fila para o trabalho, pequenos soldados de uma guerra que não escolheram lutar. Todo sábado, Eulália presenciava o ritual de compra e venda de pessoas na praça do Arraial. Os coronéis examinavam dentes, músculos e cicatrizes como se fossem gado. Homens jovens custavam entre 400 e 600 mil réis. Mulheres grávidas eram vendidas mais baratas, porque perdiam meses de trabalho. Crianças eram negociadas por lotes, 5 meninos por 1.000 réis, 3 meninas por 800. Nos 5 anos que passou na Casa de Pedra, Eulália viu 67 pessoas escravizadas morrerem de exaustão, doença ou castigos. Contava mentalmente cada morte, gravava cada nome na memória como um rosário de vingança. Sabia que chegaria a sua vez de acertar as contas, sabia que seria na cozinha, sabia que seria com fogo. O método Brandão consistia em acordar as crianças de madrugada para trabalhar na lavra, depois trazê-las de volta ao meio-dia para a segunda jornada na separação do diamante bruto. Quem dormisse apanhava com vara de marmelo molhada na salmoura. O relatório do delegado Antônio Ferreira Lima, de agosto de 1883, registra método de disciplina que excede os limites da correção cristã. Mas Brandão tinha outros métodos que não constavam em nenhum relatório oficial. Nas noites de lua nova, escolhia uma menina da senzala para conversar na Casa de Pedra. A conversa sempre terminava com gritos que ecoavam pela madrugada. Na manhã seguinte, a menina parecia machucada, calada, com o olhar morto. Algumas nunca mais falaram. Outras se jogaram no poço da fazenda. O coronel Manuel da Silva Guedes, devedor de jogo e traficante de crianças, tinha o hábito de marcar as pessoas de sua propriedade com ferro quente no rosto, não só no ombro. Dizia que assim não fugiam, porque todos reconheciam de longe. Suas iniciais MSG, queimadas na testa de dezenas de crianças, eram marca registrada de crueldade que assombrava pesadelos do Arraial. João Batista Moreira, especialista em comprar órfãos da capital, separava famílias por prazer. Quando chegavam casais com filhos, vendia os pais para fazendas distantes e ficava só com as crianças. Órfão trabalha melhor, dizia. Não tem esperança de rever ninguém, então não perde tempo sonhando. Moreira criou pelo menos 100 órfãos artificiais em 5 anos de comércio humano. Na noite de 23 de junho, véspera de São João, os 12 coronéis se reuniram na Casa de Pedra para acerto de contas do primeiro semestre. Tinham bebido aguardente desde o fim da tarde e discutiam o pagamento de uma dívida de jogo contraída pelo coronel Manuel da Silva Guedes com Joaquim Brandão. Como não tinha dinheiro, ofereceu 2 meninas gêmeas de sua propriedade, filhas da lavadeira Joana. A dívida vinha de jogo de cartas na casa do coronel Cândido Alves Pereira, 3 semanas antes. Manuel Guedes perdeu 1.200 mil réis numa noite de truco e acabaçá, mais dinheiro do que sua fazenda produzia em 6 meses. Tentou pagar com diamantes, mas as pedras que ofereceu eram pequenas demais. Ofereceu gado, mas estava na época da seca e os animais valiam pouco. Sobrou só a carne humana. As gêmeas se chamavam Rosa e Violeta, tinham 14 anos e trabalhavam na lavagem de roupas no córrego desde os 8. A mãe, Joana, era lavadeira de confiança que sabia todos os segredos das famílias dos coronéis. Sabia quem batia na mulher, quem tinha filhos bastardos na senzala, quem escondia diamantes dos sócios. Por isso mesmo seria vendida junto, testemunha incômoda que precisava assumir. Eulália conhecia as meninas desde que chegaram ao Arraial com 7 anos. Sempre juntas, sempre cantando baixinho as cantigas que a mãe ensinou. Rosa tinha uma marca de nascença no braço esquerdo em forma de coração. Violeta era manca da perna direita por causa de uma queda na pedreira. Eram as únicas crianças que ainda sorriam no Arraial, mesmo depois de 6 anos de escravidão. Eulália conhecia as meninas desde que chegaram ao Arraial com 7 anos. Agora tinham 14 e trabalhavam na lavagem de roupas no córrego, sempre juntas, sempre cantando baixinho as cantigas que a mãe ensinou.
Quando ouviu a negociação pela janela da cozinha, Eulália parou de mexer o tacho de óleo que esquentava para a fritura dos bolinhos de São João. O acordo foi fechado às 11 da noite. As gêmeas seriam entregues após a ceia e levadas para a fazenda do Coronel Brandão no Vale do Capão. Joana, a mãe, seria vendida para o Recôncavo no mesmo mês para não fazer escândalo. Os coronéis comemoraram com mais cachaça e mandaram Eulália preparar a mesa para a ceia de São João com galinha assada e farofa de dendê. Enquanto os homens brindavam no salão, Eulália sentiu o cheiro de pólvora dos fogos que já começavam a estourar na praça. O cheiro se misturava com o aroma de dendê quente e sangue de galinha que escorria da mesa de preparo. Era o cheiro do São João no Arraial, festa cristã construída sobre sofrimento negro. Eulália sabia que tinha poucos minutos para agir. Os rojões de meia-noite dariam um sinal para entregar as meninas. Depois disso, Rosa e Violeta desapareceriam na fazenda do Vale do Capão, onde Brandão mantinha meninas escravizadas para seus prazeres noturnos. Nenhuma das que foram para lá voltaram. Algumas morreram de desgosto, outras de pancadas, todas de violência. A cozinheira olhou para o tacho de óleo que fervia a 200 graus, preparado para fritar os bolinhos da festa. 5 litros de dendê queimando, pronto para dourar massa de milho. Mas dendê a 200 graus também queima carne humana. Também mata homens sentados numa mesa. Também faz justiça quando a lei só serve aos opressores. Às 11h30, Eulália desceu até o porão onde ficavam as correntes dos castigos. Pegou a chave pendurada no cinto do feitor Sebastião, que dormia bêbado encostado na parede. Voltou à cozinha, ajustou a gamela de óleo fervente na janela que dava para o salão e esperou o rojão de meia-noite que sempre anunciava o São João no Arraial. No porão, 17 pessoas escravizadas esperavam o amanhecer acorrentadas pelos pés. Tinham sido castigadas durante a semana por infrações menores: Benedito, por ter demorado 5 minutos a mais na volta do córrego; Maria, por ter cantado durante o trabalho; Joaquim, menino de 10 anos, por ter chorado quando soube que seria separado da mãe. Todos dormiam em pé, porque as correntes não permitiam deitar. Eulália observou cada rosto no escuro do porão. Reconheceu Teresa, grávida de 7 meses, acorrentada por ter pedido comida extra. Reconheceu o velho Antônio, de 60 anos, ainda trabalhando na lavra porque não tinha valor para ser vendido. Reconheceu as crianças, sempre as crianças pagando pelos crimes que não cometeram, pelos sonhos que não podiam ter. Quando voltou à cozinha, Eulália sentiu o peso da gamela cheia de óleo fervente. 12 litros de dendê a 200 graus pesavam como responsabilidade histórica. Era o peso de toda a violência acumulada, de todos os filhos separados das mães, de todas as noites em que crianças choraram sozinhas na senzala. Era o peso da justiça que nunca chegava pelos meios legais. O primeiro foguete subiu às 12 em ponto. Eulália virou a gamela sobre a mesa onde os 12 coronéis brindavam e travou imediatamente a porta do salão com a vara de ferro do forno. Os gritos duraram menos de 3 minutos. O óleo a 200 graus queimou o rosto, pescoço e mãos de todos os homens, que tombaram sobre os pratos ainda fumegantes. Com a chave do feitor, Eulália abriu as correntes de 17 pessoas escravizadas que estavam no tronco do porão. Pegou cinza fria da lareira e esfregou sobre as marcas de ferro no ombro das 2 meninas para disfarçar a propriedade. Conduziu todo o grupo pela vereda dos garimpeiros que subia a serra em direção ao quilombo do Riacho Fundo, conhecido refúgio na região. O auto de devassa de 2 de julho de 1883, assinado pelo juiz municipal Cândido Alves de Brito, registra que a escrava Eulália, de propriedade do finado coronel Joaquim Pereira Brandão, envenenou com óleo fervente 12 cidadãos de bem na noite de São João. Mas contradiz o próprio documento ao citar depois morte por queimaduras, e não por veneno, revelando a confusão dos primeiros dias de investigação. A notícia chegou à capital da província no dia 28 de junho pelo telegrama do delegado Lima: 12 mortos Arraial Lençóis. Escrava fugida com 17 propriedades. Solícito reforço urgente. O jornal Diário da Bahia publicou na primeira página: bárbaro crime no interior, negra cozinheira mata seus senhores com óleo fervente. O Alabama, Jornal dos Fazendeiros, pediu
Exemplar castigo para coibir futuras insurreições. O capitão do mato Firmino José da Costa foi contratado pelos herdeiros dos coronéis mortos para caçar Eulália e os fugitivos. Chegou ao arraial com 15 homens armados e 6 cães de fila no dia 5 de julho. Seguiram o rastro pela serra durante 8 dias, mas as chuvas de inverno apagaram os sinais e o grupo desapareceu na Caatinga além do São Francisco. No livro de tombo da Igreja do Rosário, a anotação de 24 de junho de 1883 registra missa solene pelos 12 defuntos do arraial, mas 3 páginas depois, em data de 30 de junho, lista apenas 11 sepultamentos no adro da igreja. A contradição nunca foi esclarecida. Um dos coronéis pode ter sobrevivido às queimaduras e morrido depois, ou houve erro na contagem inicial. O inventário dos bens do coronel Brandão, feito em agosto de 1883, avalia Eulália em R$ 400.000, considerando sua habilidade culinária e idade ainda produtiva. Entre seus pertences pessoais, encontraram um rosário de lágrimas de Nossa Senhora e um caderno onde anotava receitas de remédios de mato, algumas para curar, outras para dar sono eterno, segundo a descrição do escrivão. A paranoia tomou conta dos engenhos e fazendas da região. Cozinheiras foram demitidas em massa e substituídas por pessoas de confiança trazidas da capital. Senhores de engenho passaram a usar provadores de comida, como os reis antigos temiam o veneno dos inimigos. O medo mudou a rotina dos casarões, comida preparada sempre à vista dos patrões, água benta nos tachos, oração antes de cada refeição. Em setembro de 1883, uma carta anônima chegou ao delegado Lima denunciando que Eulália estava escondida no quilombo do Riacho Fundo, proteção do líder quilombola conhecido como Mestre Domingos. A expedição militar partiu no dia 15, com 20 soldados da Guarda Nacional e artilharia ligeira emprestada da capital. Encontraram o quilombo vazio, seus moradores tinham se dispersado pela Caatinga dias antes. O que os soldados acharam no quilombo foi uma gamela de ferro fundido, idêntica à usada por Eulália na noite de São João. Estava pendurada numa árvore de mandacaru com ofertas de flores e cachaça, como altar para os mortos. Na base da árvore, alguém tinha gravado na pedra, para os 12 que oprimiram, 12 filhos que libertaram. A frase entrou para o folclore local como a oração de Eulália. Durante o inverno de 1883, outras rebeliões eclodiram em fazendas vizinhas. Na fazenda Boa Vista, 3 feitores amanheceram mortos com facadas precisas no pescoço. No engenho São José, o senhor foi encontrado enforcado na própria casa grande com corda feita de correntes derretidas. Os métodos lembravam a precisão de Eulália, mas nunca se provou a conexão. Na fazenda Santa Rosa, o coronel Antônio Ferreira da Rocha foi morto durante o banho com água fervente despejada pela escrava cozinheira Benedita. A semelhança com o método de Eulália não era coincidência, as cozinheiras se comunicavam pelos mercados, trocavam receitas de comida e receitas de morte. O óleo fervente de Lençóis inspirou água fervente em Santa Rosa, veneno de mandioca em outras fazendas. No engenho Três Rios, 12 pessoas escravizadas desapareceram numa noite de agosto, levando consigo armas, cavalos e a filha adolescente do senhor de engenho. Deixaram bilhete pregado na porta da casa grande. Levamos ela para conhecer o gosto do cativeiro. Se quiser de volta, liberte 100 escravos. A menina foi encontrada 3 meses depois, viva, mas traumatizada por ter vivido o que seus pais faziam com crianças negras. O governo da província enviou tropas para a região em setembro de 1883. 50 soldados da Guarda Nacional, comandados pelo Major Cândido José de Abreu, instalaram quartel provisório em Lençóis. A ordem era pacificar a região e dar exemplo aos insubordinados. Mas como pacificar uma população que não tinha nada a perder? Como dar exemplo a quem já vivia o pior exemplo possível? O promotor público Cláudio Antunes da Rocha, responsável pelo processo contra Eulália, escreveu ao presidente da província em outubro de 1883, o caso da negra cozinheira provocou ondas de insubordinação que ameaçam a ordem estabelecida. Precisa-se do exemplo do castigo para restabelecer o temor salutar. Mas Eulália nunca foi capturada, desapareceu na Caatinga como fumaça no vento. Os jornais da época dividiam opinião sobre o caso.
o Diário da Bahia chamou de crime hediondo contra a civilização cristã. Mas o pequeno jornal A Província, ligado aos abolicionistas, escreveu em editorial de novembro: se 12 homens morreram queimados numa mesa, quantas crianças morreram queimadas nos ferros de marcar? A cozinheira apenas serviu a mesma temperatura que seus senhores serviam aos escravos. A investigação oficial durou até março de 1884, quando o caso foi arquivado por falta de provas. Eulália tinha virado lenda, alguns diziam que morreu na Caatinga, outros que escapou para a corte e virou quitandeira no Rio de Janeiro. As duas meninas gêmeas nunca mais foram vistas, mas circulavam histórias de que estudavam em colégio de freiras na capital, enviadas por abolicionistas ricos. O arquivamento do caso não foi por falta de interesse, mas por pressão política. O Partido Liberal da província, ligado aos abolicionistas, transformou Eulália em símbolo da resistência. Deputados citavam o caso em discursos na Assembleia Provincial, comparando a cozinheira Joana d'Arc. O jornal À Tarde publicou editorial chamando-a de Mãe Preta da Liberdade. A pressão popular impedia que o governo insistisse numa perseguição que estava virando martírio. Ao mesmo tempo, fazendeiros ameaçaram retirar apoio ao governo se a busca por Eulália continuasse. Não porque a defendiam, mas porque a procura estava incentivando outras rebeliões. Cada batida policial em Quilombo, cada operação militar na Caatinga gerava mais revolta, mais mortes de senhores, mais fugas organizadas. Era melhor esquecer Eulália e torcer para que o exemplo não se espalhasse. Mas o exemplo já tinha se espalhado. Entre 1883 e 1885, o número de mortes violentas de senhores de engenho e fazendeiros na província da Bahia aumentou 300%. Cozinheiras eram demitidas em massa. Comida era preparada sempre à vista dos patrões. Provadores testavam cada prato antes de servir. O medo mudou a rotina dos casarões do Recôncavo às serras do interior. No Arraial de Lençóis, todo dia 24 de junho, moradores antigos juram ouvir o barulho de óleo fervente borbulhando na casa de pedra abandonada. Crianças evitam passar perto da janela da antiga cozinha depois do meio-dia, quando o sol bate forte e parece que alguém mexe tachos invisíveis. O cheiro de dendê queimado persiste no ar, mesmo décadas depois do último fogão ter se apagado. A gamela que Eulália usou nunca foi encontrada pelos investigadores, mas reaparece em relatos folclóricos como objeto de poder. Dizem que foi fundida com ferro das correntes quebradas na noite da fuga e que ainda guarda o calor daquela madrugada de São João. Benzedeiras da região usam a história da gamela sagrada em rituais de proteção para mulheres em perigo. Antes que a história acabe, comenta se tua cidade tem memórias parecidas, casos que a história oficial escondeu mas o povo guardou na memória. O último registro oficial sobre Eulália aparece numa ata da Irmandade do Rosário de dezembro de 1885. Um padre visitante de Salvador relatou que uma mulher preta de cicatriz no ombro tinha feito doação anônima de R$100.000 para alforriar crianças escravizadas da região. Assinou apenas como IMC. As mesmas iniciais que constavam no registro de batismo de Eulália Mendes da Conceição. Não foi barbárie, foi justiça primitiva. 12 homens que compravam e vendiam crianças como gado morreram da mesma violência que aplicavam todos os dias. A diferença é que Eulália escolheu o momento, o método e as consequências. Por 3 minutos, na madrugada de São João de 1883, uma cozinheira escravizada teve o poder de vida e morte sobre seus opressores. Hoje, a Casa de Pedra de Lençóis é patrimônio histórico municipal, mas nenhuma placa conta a história de Eulália. Turistas fotografam a arquitetura colonial sem saber que pisam sobre o chão onde 12 coronéis morreram queimados pela mulher que cozinhava sua comida. A mancha escura no piso da cozinha continua ali, resistindo ao tempo como última testemunha daquela madrugada. O caso de Eulália revela a verdade que o Brasil escravista tentou esconder. A resistência não foi exceção, foi regra. Para cada senhor que morreu em sua cama, houve dezenas que morreram pelas mãos de quem juraram possuir. A diferença entre história e lenda é simples: a história é escrita por quem vence, a lenda é contada por quem resiste. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.